Zero. Queridos irmãos em Cristo, boa noite a todos na paz do Senhor. Que bom nós estarmos reunidos aí em mais uma oportunidade para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje, em ênfase, estudaremos o capítulo de número 15 do Evangelho de Mateus. Se possível, estiver dentro do tempo, estudaremos o 16. Se a gente não demorar nas tratativas do capítulo 15, vamos ver aí o desdobramento. Mas antes de iniciarmos, vamos nos dirigir a Deus em oração, para após isso nós começarmos a nossa aula e o nosso estudo a respeito do Evangelho de Mateus, capítulo 15. Hoje eu gostaria de pedir ao nosso companheiro, o professor irmão Lael, para estar dirigindo ao Senhor em oração. Pronto, oremos. Querido Deus, amado Pai, nosso Senhor, nesse momento nós, com todo respeito, nos dirigimos ao Senhor em oração para lhe pedir, Senhor, a tua iluminação, o teu direcionamento, para que possamos entender as tuas verdades eternas, colocá-las em práticas para o nosso melhor aproveitamento na nossa vida cotidiana, na nossa vida espiritual. Inspira-nos, dá-nos a tua ajuda. Nós imploramos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos começar o estudo de hoje com o capítulo de número 15 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Creio que todos os irmãos estão com a Bíblia na mão aí para a gente acompanhar as minúcias da tratativa do assunto de hoje. E começando com o versículo número 1 e o versículo 2, que diz assim: Então, escribas e fariseus, ou os escribas e fariseus vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem o pão. Fazendo uma rápida recapitulação do nosso estudo de quinta-feira passada, Jesus ele estava em Nazaré. De Nazaré ele desloca para um local deserto, onde ali ele recebe uma multidão e lá ele multiplica os pães e os peixes. Quem assistiu a aula passada ou assistiu a gravação entendeu de que forma que aquele povo comeu os pães e os peixes. Logo depois disso, Jesus desloca para Genezaré. E ele chega nessa cidade bem de manhã, pela manhã, bem de manhãzinha, conforme os versículos de número 34 a 36 do capítulo 14 de Mateus. O texto nos mostra que Jesus chegou em Genezaré e lá ele curou a muitos. Ele curou muitas pessoas que estavam enfermos, pessoas que estavam oprimidas, pessoas que estavam doentes fisicamente, como também espiritualmente. E Jesus permanecia na cidade de Nazaré, na cidade de Genezaré, onde ele estava ali fazendo uma grande obra. E naquela cidade, a título de curiosidade, naquela cidade estavam alguns escribas e fariseus. Esses camaradas vieram em uma comitiva de Jerusalém para virem Jesus ou para verem Jesus pregando e realizando milagres e com o intuito de encontrar algum erro na pregação e no ensinamento de Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, a distância de Jerusalém até Genezaré é de aproximadamente 180 quilômetros. Note que os fariseus vieram de tão longe, vieram de tão distante para incomodarem o trabalho de Jesus. E esses camaradas eram a pedra no sapato do ministério de onde Jesus estava. Eles estavam ali procurando algum erro, estavam ali procurando encontrar alguma falha para poder acusar Jesus e matá-lo. Então eles vieram de tão longe para observarem o trabalho de Jesus e encontrarem algum erro
algum erro na pregação de Jesus. O porquê os fariseus terem vindo de Jerusalém, dessa distância tão grande, até Genezaré, onde Jesus estava, foi com um único foco e com um único objetivo. Qual? O foco de supervisionar se o mestre, se Jesus estava transgredindo a lei. Era esse o foco e era esse o objetivo dos fariseus. Jesus, nos versículos anteriores, no capítulo 14, antes do versículo 34, nós iremos ver que Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus multiplicou pães e peixes. E sobraram muitos pães. Dos pães que sobraram, os discípulos não perderam tempo. Pegaram alguns pães e pegaram alguns peixes e encheram os seus alforjes, porque eles sabiam que a caminhada deles era longa, seria longa, e a qualquer momento eles poderiam sentir fome. E na medida que eles sentissem fome, eles iriam se alimentar. Então eles encheram as suas bolsas com os pães e os peixes, com o propósito e com o único objetivo de que chegasse um determinado momento em que eles sentissem fome, eles iriam comer, eles iriam se alimentar. Possivelmente, no horário do almoço, os discípulos aí sentiram fome, porque Jesus passou a manhã toda curando, ensinando, realizando grandes milagres. E os discípulos se deslocaram para comer. E a alimentação que os discípulos iriam comer naquele dia foi o cardápio da tarde anterior, que eram os pães e os peixes. Era um patê com pão, foi o que Lael deixou bem explícito na semana passada. Os discípulos iam se alimentar disso. E Henry Barclay Switch, no seu comentário de Marcos, na página de número 142, a respeito do momento ou do instante em que os discípulos foram se alimentar, Barclay destaca da seguinte forma: os discípulos de Jesus atravessaram uma planície e se assentaram. Depois que atravessaram essa planície, eles chegaram em um local, se assentaram, tiraram os pães e os peixes e começaram a comer. E a tentação era tão grande que os fariseus foram seguindo os discípulos. E aí eles ficaram observando os discípulos até no horário e no momento em que eles estavam comendo. E os discípulos meteram a mão no alforje e começaram a comer. E aí os camaradas viram que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Eles estavam comendo sem lavar as mãos. A questão aqui, irmãos, de os discípulos comerem sem lavar as mãos, nada tinha a ver com questão de higiene. Os fariseus não estavam observando, eu quero olhar aqui se eles são higiênicos, se eles lavam a mão antes de comer, mas sim com rigidez cerimonial. Os fariseus queriam ver se os discípulos estavam seguindo à risca o cerimonialismo judaico. A Bíblia de Estudo Dake, na página 1744, sobre essa questão da rigidez cerimonial dos fariseus, Dake discorre da seguinte forma, abre aspas: os judeus consideravam os escritos ou as tradições dos escribas mais importante do que a lei e os profetas. Eles consideravam a tradição muito maior ou muito mais superior do que a própria escritura. As palavras dos anciãos, ou a tradição dos anciãos, eram mais importantes do que os ensinamentos dos escritos, da lei e dos profetas. As tradições, segundo os fariseus, eles acreditavam que eram um complemento da revelação divina. Fecha aspas. A lei dos fariseus era uma lei tão chata, tão insuportável, que a ordenança era o seguinte: antes de comer, a pessoa tinha que lavar as mãos, os braços e o rosto. E se assentava para comer. No meio da refeição, a pessoa tinha que parar de comer, levantar-se e fazer o mesmo ritual. E, por fim, ao terminar de comer, a pessoa deveria repetir esse ritual. Quem não fazia assim, cometia o pecado de impureza ritual. O judeu que não seguia essa tradição, ele cometia o pecado, segundo os fariseus, de impureza ritual. Aí eu volto a citar A.T. Robertson.
no seu comentário de Mateus e Marcos, na página 176, a respeito da impureza ritual, Robertson afirma da seguinte forma, abre aspas, os rabinos consideravam a impureza ritual um pecado passível à morte, um pecado mortal, fecha aspas. Então, a pessoa que não praticasse isso, lavar as mãos, lavar os braços e lavar o rosto, eles estavam cometendo um pecado mortal. E aí os fariseus, ao virem os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos, opa, esses camaradas estão cometendo um pecado mortal. E aí eles recorrem a Jesus para falar para ele que os discípulos estavam errados e de que eles estavam cometendo a impureza ritual. Aí no versículo 3, Jesus escuta eles. No versículo 2, Jesus escuta a indagação deles. E no versículo 3, Jesus contrapõe a indagação deles, batendo no ritualismo deles. Diz assim no versículo 3, a resposta de Jesus. Mas ele respondendo disse-lhes, por que também vocês transgridem o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar o pai ou a mãe, que deixe ele morrer de morte. Mas vocês dizem o seguinte, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isso aqui é oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim e não honrar o seu pai e a sua mãe, este estará livre. Assim invalidastes o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição. E aí eles quiseram encontrar um erro em Jesus, em contrapartida Jesus também bate neles. Jesus faz uma pergunta, eles perguntam para Jesus e Jesus disse, beleza, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês transgridem as escrituras, ignorando os mandamentos reais e colocando a tradição de vocês acima da verdade da palavra? E aí Jesus diz, porque lá na palavra está dizendo, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. E honrar pai e mãe aqui inclui cuidar deles, ajudar eles, ajudar os pais, porque os nossos pais fazem tanto por nós em toda a vida. E quando chega na velhice, é a nossa oportunidade de retribuir pelo menos um pouco do que eles fizeram para nós. Aí Jesus diz, vocês tendo uma oferta em mãos, e essa oferta é destinada para entregar em sacrifício, e o seu pai e a sua mãe estão passando fome, e aí você tem que comprar algo para eles comerem. E vocês ensinam da seguinte forma, não precisa comprar algo para os seus pais e sua mãe comer. Deixe que eles morram. Entregue a sua oferta, porque se eles morrerem, a maldição não vai recair sobre vocês, porque vocês fizeram o mais importante. Vocês cumpriram a tradição. Vocês cumpriram a tradição. Então, eles ensinavam o seguinte, se o seu pai ou a sua mãe estiver aí passando fome, você tem ali uma oferta para entregar, não compre nada para o seu pai ou sua mãe comer. Se estiver precisando de um remédio, não, entrega no altar. Entrega a oferta, porque se seu pai ou sua mãe morrer por causa da sua negligência, não vai ser cobrado nada. Você não vai quebrar o mandamento de honrar pai e mãe, porque a tradição vai cobrir o seu erro, vai cobrir a consequência do seu pecado. Aí Jesus diz, vocês estão invalidando os mandamentos. Vocês estão invalidando os mandamentos e colocando tradicionalismo acima das escrituras. E quando eu vejo essa situação aqui dos fariseus, me faz lembrar uma certa igreja dos nossos dias de hoje, que abraça muito tradicionalismo, se esquece das escrituras, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica coloca a tradição deles acima das escrituras. Se colocar a tradição e a Bíblia, eles ficam com a tradição. E por aí a gente vê que são atitudes e obras mortas. E semelhantemente os fariseus agiam e procediam dessa forma. Ao ler esse versículo, o versículo 3 ao 6, em que Jesus indaga os fariseus a respeito do cuidado para com os pais, da oferta, sonegar a oferta em ajudar os pais a entregar no altar, que vocês iriam ser justificados, me fez lembrar uma situação. E eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês depois. De um irmão fez uma pergunta. Irmão, se eu tiver o dinheiro para comprar o gás e o gás acabou, e o dinheiro que eu tenho é para pagar o dízimo, o que eu faço? Eu compro o gás ou eu devolvo o dízimo? É uma pergunta que prensa a gente.
E aí a gente entra nessa situação aqui dos fariseus. Como é que você responderia para um irmão que te faz uma pergunta dessa? Lael, você que é dirigente da igreja, se um membro seu chega e fala isso para você, qual seria a sua resposta para ele? Mas é delicado. Eu sei que você ia mandar ele comprar o gás. Mas eu colocaria ele numa questão pessoal. Rapaz, vai pela questão da tua fé. Se tiveres fé para devolver esse dízimo aí desse único valor que você tem, tiveres fé para crer que, mesmo você entregando de alguma forma, Deus irá providenciar, o faça assim. Se você não tiver fé suficiente para isso, então compre seu gás. Boa resposta. Eu também responderia da mesma forma, Lael. Claro que religiosidade e tradicionalismo nunca deve estar acima. É claro que é a fé que tem que estar. Irmão, se você tem fé, faça. Se você não tem, vai comprar seu gás e tá tudo bem. Deus não vai te matar e nem vai te mandar para o inferno porque você deixou de dar o dízimo para comprar o seu gás. Pelo amor de Deus. E tem gente que nivela isso. É isso aqui, irmãos, que dói minha cabeça, que eu já vi, tem pastores que ensinam o seguinte, que se você não dá o seu dízimo, você está pecando contra Deus, um pecado passivo de você perder sua salvação. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Aí não tem como, porque aí tá exagerando, no sentido da entrega do tradicionalismo. A irmã Selma respondeu ali que ela compraria o gás. Isso aí é uma questão bem subjetiva. Isso vai do quesito da fé. Eu não sei qual seria o proceder dos demais irmãos. Se você tivesse um dinheiro só para o dízimo ou para o gás, o que você faria? Eliseu, fala aí, Eliseu. Aqui na minha igreja é bem tranquilo, porque o pastor ele já expôs esse tipo de situação, né? Ele fala com os obreiros assim: irmãos, se você é obreiro desta igreja, isso por eu ser diácono aqui, né? Atuar como diácono, eu vou dizer como que seria para mim, né? Ele fala o seguinte: se você tem o dinheiro do seu dízimo e tem que pagar, por exemplo, ele no caso ele não deu o do gás, né? Mas do aluguel. E tem o seu aluguel, venha, devolva o seu dízimo. No mesmo instante, você vai dar a entrada no seu dízimo na igreja, você devolveu o seu dízimo, e esse dinheiro vai retornar para você, complementado com o dinheiro que você precisa para pagar o aluguel, como ajuda social. Então, assim, no meu caso, fica bem tranquilo, né, com relação ao meu pastor aqui, que eu devolveria o dízimo, já na certeza que a igreja atuaria ali. Porque também é muito fácil, né, a gente chegar para um irmão que está ali na sua casa, eu vou dar um exemplo, né, chega na casa de um irmão e você percebe que ele está ali faltando algum alimento. Aí você chega e fala bem assim: irmão, Deus vai te abençoar, e vai embora, sendo que você tem condição de ir lá e comprar uma cesta e abençoar o irmão, né? É muito perigoso essa linha de Deus vai te abençoar, mas não pode ser através de mim, né? Deus vai te abençoar através de outra pessoa aí. Lembrei do texto de Tiago, a questão da fé e das obras, né? É o que o Filipenses 2 também diz, né? Nós fomos chamados para as boas obras, né? As obras não salvam, mas quem é salvo pratica as boas obras, né? Então, os fariseus, eles falavam que não tinha problema você transgredir o mandamento sobre obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, porque se você transgredisse, a tradição justificaria a sua transgressão para com esse mandamento. Lá você levantou a mão? Falar? Foi só fazer uma contribuição. Essa questão da tradição, eles faziam uma interpretação própria, com alguns acréscimos, e tinham como pé de igualdade com a própria lei, né? É isso? E aí, sobre esse detalhe da... Rapaz, esse negócio de treta dentro do núcleo religioso é um negócio antigo, rapaz. Porque você percebe. E a questão da avareza, né? Que Jesus vem batendo desde o Sermão do Monte. Porque os camaradas não queriam cooperar com os pais, não queriam ajudar os pais financeiramente falando, e eles usavam de um artifício que eles mesmos criaram, que é o
o tal do Corban, que é essa oferta aí, né? Ou seja, eu não queria ajudar meus pais financeiramente, então eu dizia, ó, é Corban. Ou seja, meus bens pertencem ao templo. Meus bens aqui estão tudo já reservado para o templo. Então, isso era batido uma espécie de contrato, e aí ficava valendo até os pais morrerem. Uma vez que os pais tivessem morrido, eu ia lá, combinar entre aspas, com o escriba, para eu reaver meus bens. Nessa combinação aí, eu acredito que o escriba levava um troco, certo? E aí eu tinha tudo de volta. Ou seja, eu usava um mecanismo aí, Pô, e para um dinheiro proteger minha danado, família. hein? Dinheiro danado, para ter terrível, moço. Misericórdia. É dinheiro para lá, dinheiro para cá. E era desse jeito. Paulo, quando ele vai escrever aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, fala assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, né? Segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, assim, quantas pessoas hoje a gente não vê que estão tão presas mesmo na mão desses camaradas? Estão presas em pessoas que criaram uma tradição e por conta dessa tradição, né, até lá no grupo a gente falou hoje sobre Abimael citou lá o comentarista lá, o teólogo lá que cita os pais da igreja, quantos não estão presos aí nesses pais da igreja e às vezes não é nem os pais lá da igreja primitiva, do terceiro século, não, são pais da igreja que do século 20, então assim, século 21, então os camaradas ficam presos ali na teologia da prosperidade, ficam presos ali na própria, em algumas seitas, né? E não dão ouvidos ao que Jesus falou, ao que vem depois Paulo e pontua de novo, e continuam dando ouvidos essas tradições aí dos homens, né? Vamos continuar aqui. Então, Jesus, quando ele fala isso, ele faz essa pergunta aos fariseus e ainda pontua essa situação do honrar pai e mãe, que eles podiam transgredir esse mandamento, sendo que, seguindo as regras cerimoniais, eles seriam respaldados. Aí Jesus falou, vocês são hipócritas. Versículo 7, Jesus diz, hipócritas. Bem que Isaías profetizou a respeito de vocês, dizendo, este povo aproxima-se de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus faz a citação de Isaías 29:13 e chama os fariseus de hipócritas, dizendo, bem que Isaías falou a respeito de vocês. Vocês dizem que me honram com seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Mas em vão me adoram, versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando como doutrina e mandamentos de homens. Vocês acham que estão me honrando. Vocês acham que estão enaltecendo e glorificando o meu nome, mas vocês estão seguindo um tradicionalismo, uma doutrina de homens. E o coração de vocês está completamente longe de mim. E Jesus continua dizendo, olha, esses camaradas estão aí ensinando coisa rigorosa para vocês, mas agora eu vou falar uma coisa certeira e verdadeira para vocês. Aí ele diz, olha, escutem. Ele chama a multidão. Versículo 10, o texto diz que ele chama a atenção da multidão. E certamente os camaradas do lado dele olhando para ele, né? Deve estar babando de raiva. Vem aqui, escuta o que eu vou falar. Escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que é o que contamina o homem, mas o que sai da sua boca é aquilo que contamina ele. E aí os discípulos tremeram na base, né? Porque Jesus bate de frente com os camaradas, censura eles, chama eles de hipócrita e ainda chama a multidão e diz, olha, o que contamina o homem não é o que ele come, não é o que ele engole, mas sim o que sai da sua boca. Aí os discípulos, tremendo as pernas, chegam para Jesus e diz, Senhor, será que os fariseus não ficaram chateados com esse provérbio, não? Com essa fala do Senhor, versículo 12. Então, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, tu
Tu não prestou atenção não, Senhor, se vocês ficaram chateados? Certamente que na hora que Jesus chamou a multidão para si e falou isso, eles se retiraram. Eles se retiraram. E os discípulos ficaram com medo. Os discípulos ficaram preocupados porque a resposta de Jesus foi dura para os fariseus. E Jesus pouco se importou se eles se ofenderam ou não. E Jesus apenas respondeu para os discípulos o seguinte: a planta que o meu pai não plantou, essa vai ser arrancada, dando a entender que eram os fariseus. Os fariseus se achavam sábios, entendidos, mas, no entanto, eles eram cegos e guiadores de cego também. Aí Jesus diz no 14, deixa eles embora, deixa eles sozinhos, porque eles são condutores de cegos. E se um cego conduz o outro cego, ambos cairão no abismo, ambos cairão na cova. Então Jesus diz, olha, eles são todos cegos, estão cegados pelo tradicionalismo, estão cegados pelo excesso de doutrina deles, pelo excesso de tradições deles, pelo excesso de preceito deles, porque eles achavam que esses preceitos complementavam as escrituras, e é por isso que eles são cegos, e é igualmente o povo do romanismo. Eles se acham os bambambãs, que dizem que a Bíblia dependeu da igreja. É a igreja que dita o que a Bíblia tem que dizer, porque a igreja vem antes da Bíblia, e não a Bíblia vem primeiro do que a igreja. Então, a tradição da igreja conta muito, que nem tudo que a igreja diz tem que ter respaldo nas escrituras. Esses dias eu vi um padre falando isso. Eu assisti um trecho da pregação dele e ele diz, nem tudo tem que estar respaldado na Bíblia, viu, senhor protestante? Até um careca, eu esqueci o nome daquele camarada, ele é metido a teólogo. Nem tudo deve estar registrado na Bíblia. Às vezes tem as tradições da igreja, e as tradições da igreja também são canônicas, são reconhecidas. É igual o adventista apegado com Ellen White, que acha que os escritos de Ellen White estão atrelados e contribuem com a revelação das Escrituras. E a gente tem que entender que não tem outra revelação de A, de B, não tem tradição. A única revelação verdadeira é essa aqui e acabou. Não pode sair daqui. É por isso que a gente tem que ter cuidado com essa questão da religiosidade, irmãos. Às vezes tem pastor que está falando que é pecado e a Bíblia está dizendo que não é pecado. Tem pastor dizendo que vai para o inferno e a Bíblia diz que não vai para o inferno. Tem pastor querendo dar voz à Bíblia ou fazer a Bíblia falar aquilo que ela não está dizendo e forçar o texto para determinadas situações. Então, devemos tomar cuidado com isso. Devemos ter cuidado com isso, porque é um fator perigoso. A religiosidade também é algo que enfraquece e esfria a pessoa espiritualmente. E aí Jesus segue andando com seus discípulos. Ele segue andando com seus discípulos, e aí Pedro toma a frente e fica com dúvida. E pergunta para Jesus, nos explique isso aí que o senhor falou, que o que contamina o homem é o que sai da boca dele, não o que entra pela boca. Explica para a gente. E aí Jesus diz no versículo 16, rapaz, vocês ainda estão sem entender o que eu falei naquela hora, naquele momento, naquele instante? Aí Jesus fala, vocês ainda não compreenderam que tudo que entra pela boca do homem, ele engole e é lançado fora, ele excrementa, ele joga para fora, mas o que sai da sua boca é o que procede do seu coração. O que sai da sua boca é o que procede do íntimo da sua alma, da sua natureza depravada, da sua natureza decaída. E aqui o que contamina o homem não é o que ele come, e sim o que sai da boca dele, o que sai daqui, sai do íntimo do seu coração, do centro dos impulsos emocionais da sua alma. É isso que contamina ele. E Jesus foi muito feliz nessa fala. E hoje a gente vê aí um debate de gente que diz que não pode comer carne de porco, não pode comer isso, não pode comer aquilo, que isso contamina, que isso contamina. E não esquecendo que o pecado está dentro dele. O perigo está dentro do seu coração. Que o texto diz que o coração, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O coração do homem que é enganoso. Então a pessoa tem que tomar cuidado com o que está dentro e não com o que ele está mandando para dentro, o que ele está comendo, o que ele está engolindo. Porque é o que sai da boca para fora que é o que contamina o homem. É a fofoca, é a mentira, é a calúnia, é o disse-me disse. Às vezes o camarada evita comer tanta coisa porque diz que contamina, mas ele é linguarudo, ele é um camarada que levanta a falsa, é um camarada leve e traz, cheio de disse-me disse. A língua dele nunca serve para glorificar Deus, é só para maldizer, 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 para matar os outros. Para matar os outros.
E o que adianta? Tem muita gente que segue tanta tradição, segue tanta doutrina, mas a língua dele é desse tamanho. Então, isso que contamina ele, procede do coração dele. É o espírito da fofoca, é um mentiroso, é um caloteiro, é um camarada que pinta o sete, mas às vezes, não, eu não comi isso porque isso aqui me contamina. Sendo que o coração dele está completamente impuro. E aí Jesus fala no versículo número 19, porque do coração do homem procedem os maus pensamentos. É daqui de dentro que procedem os maus pensamentos. É de dentro do homem. Procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus não estava aqui falando, irmãos, para a pessoa não ser higiênica. Então que Jesus falou que o que contamina o homem é o que sai da boca dele. Agora essa questão de lavar a mão, então eu não vou lavar minha mão na hora de almoçar não, pelo amor de Deus. Jesus estava batendo aqui contra a tradição. Às vezes é preciso ser explícito nisso aqui, porque tem crente que leva tudo ao pé da letra. Se o seu olho te leva a pecar, arranca ele. Daqui a pouco tem crente querendo arrancar o olho literalmente. E aí Jesus fala, não, o pecado não está em lavar a mão, então não vou lavar as mãos. A pessoa, Jesus fala, se o pecado não está em tomar banho, então também não vou tomar banho não. Então tem uns crentes que levam as coisas no modo literal, no modo literal. Eu sei que os que estão aqui não levam nesse sentido, mas tem uns que, pelo amor de Deus, levam no sentido literal. O que Jesus estava querendo mostrar aqui é a questão da tradição. Não é o cumprimento da tradição, o não cumprimento de uma tradição que vai contaminar o homem, mas sim o que procede do seu coração. E o que nasce dentro do coração. Jesus disse que assassinatos, adultério, fornicação, falso testemunho, furto, porque tudo é gerado através da sua boca. É isso que contamina o homem. É isso que o deixa impuro. Então, depois que Jesus explica isso para os seus discípulos, eles estão seguindo. Eles estão seguindo e tomam um rumo para outra região. Versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. Jesus agora ele se desloca possivelmente de Genezaré, ele já estava um pouco distanciado porque ele rompeu com seus discípulos, e ele desce para as regiões dos gentios, uma região gentílica, a região de Tiro e Sidom, precisamente na Fenícia. A distância de Genezaré até a Fenícia era de aproximadamente de 65 a 69 quilômetros. A duração da viagem até o local, de onde Jesus deslocou até a Fenícia, eles gastaram por aproximadamente de 3 a 4 horas de relógio até chegar lá. Segundo A.T. Robertson, no seu comentário de Mateus e Marcos, na página 179, abre aspas, ele comenta, os fenícios, a cidade onde Jesus chegou, os povos da cidade da Fenícia, os fenícios eram descendentes dos habitantes de Canaã, como também eram povos gentios, fecha aspas. Sobre a localização da Fenícia, Bickle escreve no seu comentário, o comentário Bickle, abre aspas, a Fenícia circundava todo o norte da Galileia e pertencia ou fazia parte da Síria. Jesus se desloca para a Fenícia e lá ele chega em um lugar, ou ele chega em um local e ele procura descansar. Ele queria um lugar para ele descansar, juntamente com seus discípulos. E Marcos nos mostra isso. Marcos, capítulo número 7, versículo número 24, diz que quando Jesus chegou naquela região de Tiro e Sidom, precisamente na Fenícia, ele entrou em uma casa para descansar. Marcos, capítulo número 7. Marcos 7, versículo de número 21. Versículo 24, irmãos, perdão. Marcos 7 e 24. E ele, levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom. E entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse disso. Mas ele não pôde se esconder. Então Jesus foi com o intuito de descansar. Essa casa que Jesus ficou, possivelmente era uma estalagem, era alguma casa de descanso, ou alguma pousada, que ele foi com seus discípulos para um instante de lazer, para um instante de descanso. Pense você que Jesus não parava em um minuto. Não, Jesus descansava, Jesus se alimentava, Jesus dormia.
Aí tem uns aí que dizem, não, o crente não pode parar não, o crente não pode pegar férias não, o crente não pode descansar não, descansar só na eternidade. Claro que pode, irmão. Pelo amor de Deus. Crente não é máquina não, pastor não é máquina não. E aqui eu já pego um adendo, porque Jesus sempre procurava descansar, Jesus sempre procurava repousar, e ele se preocupava tanto com ele quanto com seus discípulos, com a saúde deles. Jesus se preocupava com a questão deles descansarem. E Jesus foi e não queria ser incomodado. O texto diz, no versículo 24 do capítulo 7 de Marcos, diz que Jesus foi para esse local para descansar, e ele fez de tudo para não ser incomodado, para que ninguém achasse e encontrasse ele. Mas aí a conversa andou na cidade. E uma mulher que estava com um problemão ficou sabendo que Jesus estava na cidade e ela correu lá imediatamente para pedir ajuda para Jesus. O versículo 22 do capítulo 7 de Mateus diz assim: E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou. A irmã Elisama falou o quê? Deixa eu ver o comentário dela aqui. Inclusive, se a pessoa estiver doente e saber disso, negligenciar e morrer, e negligenciar e morrer é considerado suicídio? Não, o suicídio é a pessoa atentar contra a sua própria vida. Uma pessoa que atenta contra a sua própria vida é caracterizado como suicídio. No caso aí, a negligência já se resume em um descuido da pessoa para com a outra. Ela descuidou, ela fez com que a saúde dela se fragilizasse, mas não no quesito de suicídio, porque suicídio é a pessoa atentar contra a sua própria vida. Vamos lá, Esse, doutor. esse assunto aí é bem polêmico, porque, igual, por exemplo, você está uma situação aqui, né? Imagina uma pessoa que tem diabetes, e aí ela sabe daquilo, mas em toda oportunidade que ela tem, ela enfia a cara no doce, enfia a cara no açúcar, né? E por hora, por conta disso, ela acaba morrendo. É assim, eu não sei como que eu defenderia essa pessoa, não, porque é lógico que todos vamos morrer, né? E por algum motivo, não sendo como dizia o filósofo Chaves, não sendo de morte matada, vai ser de morte morrida. E para ser de morte morrida, vai ser alguma deficiência, alguma parte do corpo que para de funcionar, consequentemente, isso pode ser por conta de alguma negligência nossa, né? Durante a vida, né? Enfim. Mas a pessoa que deixa de tomar um remédio, eu não sei até que ponto que essa linha aí ela passa de uma situação onde não há culpa até uma situação onde ela é culpada daquilo porque assumiu os riscos, né? Parecido com alguém que pega um carro e 200 por hora, bota 200 por hora e fala, bateu, foi um acidente. Mas peraí, a 200 por hora? Uma pista que é 60 quilômetros a velocidade permitida? Então é complicado. Existe um fator da pessoa premeditar o suicídio e a outra da pessoa ser imprudente. A pessoa ser imprudente pode levar ela a ferir-se gravemente ou até mesmo a morrer. Então tem a questão da imprudência, como também a questão do suicídio. A questão do suicídio é a pessoa premeditar sua própria morte e ir lá e executar de forma direta. Levantou a mão? Meu áudio aqui tá por lá, eu levantou a mão? Foi. Exatamente, entra nessa questão da imprudência com o seu próprio corpo, né? É o texto agora que eu não me lembro, se isso é Paulo, ele fala sobre a questão do cuidado com o templo, que é o corpo, né? Aí ele fala que Deus o destruirá, a pessoa que for negligente, no caso. A interpretação, uma das possíveis interpretações seria essa. Vocês lembram desse texto aí? Não sei se é Coríntios. Se não me engano, é 1 Coríntios 3,19. Deixa eu ver aqui. Vamos É supor que o é tempo. 16, Não, 3,19 não. é o 17.
17. O 16 diz, não sabeis vós que sois Isso, o 16. templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então aí existem essas duas situações aí, sobre a pergunta da Elisama. A pessoa negligenciar, ser imprudente, e a pessoa atentar contra a sua própria vida de forma direta, premeditadamente. Vamos lá, continuando aqui. Jesus estava então na estalagem, descansando, de repente vem uma mulher lá incomodar ele. Uma mulher cananeia. Ela vem daquelas regiões, ela chegou para Jesus e gritou. O texto diz, versículo 22, que ela gritou dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi, porque a minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas Jesus a ignorou, Jesus não respondeu ela nenhuma palavra. Jesus fez de conta que ela nem existia. E aí um dos discípulos ficaram incomodados, chegou para Jesus e disse: Senhor, manda ela embora, porque ela está aqui incomodando a gente. Mas aí Jesus diz, 24, olha, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nada para quem está fora. O que eu vim trazer foi para Israel e não para os gentios. Então ela correu, aquela mulher ela não desistiu. Mesmo Jesus ignorando ela, mesmo Jesus falando isso, certamente ela ouviu. Eu vim para cumprir a minha missão para com Israel e não para com quem está fora de Israel. E o versículo 25 diz que ela se prostrou perante Jesus. Certamente ela fechou Jesus e segurou nele e se prostrou. E o adorando disse: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me socorre. Certamente a situação da filha dessa mulher estava uma situação deplorável, uma situação muito triste. E aí Jesus olha para ela e diz: não é bom tomar o pão dos filhos, 26, e dá-los aos cachorrinhos. E aqui a resposta dessa mulher foi a chave para ela receber o que ela estava buscando. E ela disse: é, Senhor, é verdade. Mas mesmo assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Parece que Jesus foi um pouco ríspido com essa mulher. Parece que Jesus foi rude com ela, mas na realidade Jesus estava testando a sua fé. E mais uma vez nós podemos ver que há mais fé nos gentios, havia mais fé nos gentios do que nos próprios judeus, porque Jesus foi pregar na sua terra e expulsaram ele, não creram nele. E quando ele chegou na terra dos gentios, uma mulher cercou ele, e mesmo ele testando a fé dela, mesmo ele ignorando ela, mesmo ele dando resposta nela, ela não desistiu e disse: não, Senhor, mesmo assim, eu sei que eu sou indigna, eu sou comparado a um cachorrinho, mas mesmo assim os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aquilo surpreendeu Jesus, igualmente o centurião de Cafarnaum. E Jesus se surpreendeu com a fala daquela mulher, e no 28 ele diz: ó mulher, a sua fé é muito grande. Então aconteça conforme você deseja. E naquele instante que Jesus falou aquilo, a sua filha ficou liberta do demônio que estava oprimindo ela. E aquela mulher foi embora em paz e chegou em casa, certamente encontrou a filha dela sem nenhuma dúvida, são, e o demônio foi embora por causa da fé dela. Então, havia fé naquela mulher de forma tão grande que deixou Jesus surpreendido, que deixou Jesus admirado. E como o Lael acabou de falar aqui, de novo Jesus vê um exemplo de fé, e não no meio dos judeus, mas sim no meio dos gentios. Jesus se admira com tamanha fé. Então, é o que o texto diz, que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não rejeitaram. Aí Jesus diz: olha, naquele grande dia virão os que não são filhos do reino se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Olha só que forte isso. Quem era digno de se assentar na mesa não vai se assentar, e quem era indigno de se assentar na mesa vai se assentar com Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos do reino serão lançados no lago de fogo, serão lançados nas trevas exteriores. Depois que Jesus cura essa mulher, ele descansa. Fico pensando que Jesus levantou e foi embora. Pelo contrário, Jesus ele repousa com os seus discípulos. Eliseu, você levantou a mão? O comentário só rapidinho, o comentário do Moody,
ele fala assim, né, que os judeus, eles tinham o costume de se referir aos outros povos, né, os gentios, como cachorros. Mas a expressão que eles usavam era uma expressão assim, em cachorros naquele sentido de cachorros ferozes, aqueles cachorros que eram repugnantes, vadios, né? E já a expressão que Jesus usa, ele dá uma abrandada e fala cachorrinhos no sentido daqueles cachorros que viviam nas casas, né? Então até na ofensa aí, Jesus ele dá uma amaciada, entendeu? Ele não xinga, né? Ele não xinga a mulher como os judeus tinham costume de xingar os gentios de cachorro do mato, né? Aquele cachorro brabo, tal. Ele fala como se fosse um cachorro de estimação, né? De uma maneira mais branda ali com ela, né? Pronto. Vamos lá para o versículo de número 29. Então Jesus ele descansa com seus discípulos. Certamente eles dormiram, eles se alimentaram direitinho. Depois que recobraram as suas energias, eles saíram. E o versículo 29 diz: partindo Jesus dali, aproximou-se do mar da Galileia, e ele subiu no monte e sentou-se ali. Marcos capítulo 7, versículo 31 é mais específico sobre esse lugar em que Jesus ficou. 31 do capítulo 7 de Marcos. E novamente partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. Então Jesus ele vai beirando o mar da Galileia, ele passa pelo litoral de Decápolis e ele se assenta no monte e ali o texto diz que vai ao encontro dele muitas pessoas que estavam enfermas, muitas pessoas que estavam necessitadas de uma cura, de uma saída. E aí o texto diz, no versículo 30, e uma grande multidão vieram até ele, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados, e muitos outros se puseram aos pés de Jesus e Jesus os curou. E novamente acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, do versículo 32 até o versículo de número 37, até o versículo número 38, melhor dizendo, onde Jesus novamente multiplica os pães. Desta vez não foi 5 pães e 2 peixinhos, foram 7 pães e alguns peixes. Na primeira multiplicação sobraram 12 cestos, na segunda multiplicação sobraram 7 cestos, e o texto diz, o versículo de número 38, ora, todos os que tinham comido eram aproximadamente 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, Jesus ele multiplica os pães, manda o povo se assentar, o povo come, se farta, e aí Jesus ele alimenta a todos, e depois que ele curou, ele deu o pão vivo que desceu do céu, ele repreendeu o mal, repreendeu a enfermidade, ele ainda alimentou o povo. Aqui a gente vê o serviço completo de Jesus. Porque não adianta só, você tem que ter fé em Jesus, Jesus vai te curar, mas o irmão está com a barriga vazia. E é aquilo que Tiago diz, a fé sem obras é morta. Às vezes você pode ajudar o irmão a se alimentar e não ajuda. Então a fé sem a prática das obras, ela é morta. É muito bonito o trabalho da igreja quando ela vai nas ruas, encontra-se com os mendigos, entrega um folheto, fala que Jesus ama ele, manda ele procurar uma igreja e dá uma quentinha para ele, dá um marmitex. Ali ele escutou a palavra e encheu a barriga dele. E Jesus fazia desse jeito. Curava o povo, fazia eles escutarem a palavra e depois alimentava eles. Eu acho muito bonito o trabalho da igreja com os povos abandonados nas ruas, que os irmãos vão lá, entregam um folheto, olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, ele quer te tirar dessa situação, ele quer te transformar, e às vezes o camarada ouve aquilo tal, e depois o irmão vai lá e dá uma quentinha para ele comer, ele enche a barriga e ele fica feliz e fala, rapaz, eu gostei desse irmão, eu vou na igreja dele. E assim ele vai sendo cativado e de repente ele se converte a Jesus, Jesus transforma aquela vida. Para fechar o capítulo número 15, o irmão Eduardo falou alguma coisa? Na primeira multiplicação aí, sobrou 12 cestos de pães, né? Parece que os clientes estavam meio acanhados. Na segunda já era tudo de casa. Não, vai sobrar menos. Vocês comeram a mais, não foram? Eles animaram mais na primeira, né? Nas primeiras eles ficaram acanhados, mas na segunda vez eu vou dar lugar. Eu sou crente agora.
Na verdade, na primeira sobrou muito, na segunda sobrou foi um pouco, né? Na primeira sobrou 12, na segunda sobrou 7. Então, na primeira esse cara acanhado, na segunda vez falou, Sim, não, realmente. agora eu vou dar lugar. Vamos lá, vamos fechar o capítulo 15, irmãos. Hoje não dá para ir para o 16, não. 10 e 18, eu acho que no relógio de Eliseu deve ser um pouco mais. Então vamos fechar o capítulo 15 aqui. E semana que vem a gente termina o 16. Eu tinha plano de terminar hoje, né? Mas Meu não horário disse que não, vai dar meu para horário de terminar, não. Brasília. Você. A que horas aí no seu relógio? É 10 e 19 no meu aqui. Ai, 10h21, vamos embora até acabar o 15. 21. Então vamos lá. 10 e 21. Vou fechar com 39. E ele despede a multidão, toma o barco e vai para uma região da Magdala. Jesus, ele depois de despedir a multidão, ele desce para a cidade natal de Maria Madalena. Possivelmente, quando Jesus chegou em Magdala, Jesus encontrou-se com Maria Madalena e foi lá mesmo que ele expulsou os 7 demônios que oprimiam Maria Madalena. Lucas capítulo número 8. Lucas capítulo 8, versículo número 2, nos diz o seguinte. 8, 1 e 2. E aconteceu que, depois disto, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E os discípulos estavam com ele. E certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, por exemplo, Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Versículo 3, Joana, a esposa de Cusa, o mordomo de Herodes e Susana e muitas outras, o serviam com os seus bens. Então Jesus foi para a cidade de Magdala, lá ele encontrou um grupo de mulheres que estavam sendo oprimidas por demônios, sendo oprimidas por enfermidade. Jesus cura elas e aquelas mulheres começam a ser contribuintes, começam a ser colunas no ministério de Jesus. E Jesus faz com que as pessoas crescem nele, recebessem a cura e se tornassem adeptos e seguidores dele. Terminamos aqui, irmãos, o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Eu não vou entrar no capítulo 16, não, hoje não, porque tem minúcias e eu gosto de tratar com minúcias em algumas coisas, e aí a gente não vai dar para concluir. Mas aí eu quero abrir participação para vocês ficarem à vontade para perguntar, para falar. A gente tem alguns minutinhos ainda, depois a gente já fecha. Sobre a mulher cananeia, ela é uma descendente de Cana, é isso? Eles povoaram aquela região ali de Tiro, Sidom. E aí, eu li um comentário aqui, vi um comentário aqui sobre a maldição que Noé lançou sobre Cã. Isso perdurou gerações na família. E aí, quando Jesus se encontra com essa mulher, fazendo esse milagre aí de libertação, Jesus teria quebrado essa maldição dentro da família, né, de Cã. Então, bem forte, né? Isso aí tá virando mensagem, hein, Lael? Meu Deus! Você já tá pregando já. Aquilo que era maldição, Jesus chegou e quebrou a maldição e transformou em bênção. Tem mais alguma coisa, irmãos, para falar? Indo ao Os irmãos não fiquem encontro acanhados, não. daquele. Quem quiser falar, pode ficar à vontade. Não é só os professores que falam, não. Os irmãos quiserem participar. Gente, faz pergunta para o Abimael aí, gente, pelo amor de Deus. Ó, é... Que Indo às ao vezes fica encontro. só eu, Eliseu e Lael. Eu, Eliseu e Lael. Mas às vezes alguém quer falar alguma coisa, pode ligar o microfone e falar, irmão. Não precisa ficar com vergonha, não. Ainda ao encontro daquele texto, né, de que se todas as coisas que Jesus realizou fossem escritas, não haveriam livros, né, para poder conter tudo isso. É João, né? João 21, último versículo de João. Esse texto do versículo 30, às vezes a gente passa corrido em alguns textos como se aquilo fosse natural, assim, mas olha o que o versículo diz. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos e outros muitos,
Não era pouco, não, muitos. E os puseram aos pés de Jesus. E o que o versículo diz é, e ele os sarou. Então, tipo assim, às vezes a gente fica assim, nossa, mas Jesus curou o cego Bartimeu, nossa, mas alguns versículos, algumas curas, algumas coisas foram destacadas, mas se for colocar a quantidade mesmo de obras operadas nesse sentido aí, é imensa. Hoje eu vi um vídeo que eu achei bastante engraçado, eu mandei até para, compartilhei com alguns irmãos, uma mulher respondendo a uma caixinha de perguntas, né? Na caixinha de perguntas a pessoa responde bem assim, Jesus provavelmente bebia vinho. Então, por que eu não posso beber vinho? Ou melhor, por que eu não posso ingerir álcool, né? Aí a mulher responde assim, porque você não pode, eu sei porque eu não posso. Aí ela vai, brinca e fala assim, mas já que você quer imitar Jesus em tudo, por que você não começa imitando ele, ressuscitando um defunto? Depois que você ressuscitar um defunto, você vai lá e toma uma tacinha de vinho para poder comemorar. Então, assim, o pessoal, eles querem arrumar formas de querer fazer as coisas e colocam em Jesus, né? Não, mas Jesus tinha escrito na coxa, né? Ou no manto, né? Jesus tinha tatuagem, né? Até o Cláudio Duarte brinca e fala, por que você não pega o restante também? Não pega olhos como chama de fogo? Por que você não vai imitando em todos os aspectos, né? Pinta o cabelo de branco, né? Bota fogo nos olhos. Então, assim, às vezes as pessoas se limitam, né, a alguns aspectos e esquecem outros. Esse versículo aqui é fenomenal. Coxos, cegos, mudo, aleijado, todo mundo era trazido, colocava ao pé e Jesus simplesmente sarava. Era assim, trouxe e ficou sarado, né? Esses dias eu vi Eliseu, um comentarista de futebol no programa lá e do nada ele entrou nesse assunto e enumerou, né? A quantidade de milagres que Jesus tinha feito. Eu não me lembro agora quanto que ele falou lá, mas ele enumerou número exato. Olhando para esse texto, não tem como. Foram muitos, né? Ele pode enumerar os que foram relatados e narrados explicitamente ali, né? Mas quando se coloca aqui, só a palavra muitos aqui já. Esse muitos aí quebra muita coisa, né? Desde esse tipo de afirmativa aí, até alguns outros aí que defendem uma certa graça limitada aí. Enfim, E você vai fora os que ele não, outro e dia. fora os que ele não pode fazer, né? Verdade. Amém, irmãos. Hoje nós nos atemos somente no capítulo 15 mesmo. Semana que vem a gente fecha aí. Fecha a minha participação, né, com o capítulo 16. Para depois passar o bastão para outro professor. Aí eu só vou ouvir, só vou escutar. Eu quero voltar só com o capítulo 24. Deixa o capítulo 24 para mim. Eu quero ficar com o capítulo 24 de Mateus. Eu não sei quanto que Eliseu vai voltar. Eliseu tá trabalhando na dissertação dele, mas aí assim que ele Rapaz, eu tô meio terminar, agarrado. assim que ele terminar de sinalizar, a gente já volta novamente aí, passar para ele os estudos. Eu tô meio agarrado aqui, mas vamos ver. Dependendo da data aí que bater, dá para poder a gente fazer a explanação. Aí, qualquer coisa, a gente pega os anteriores aí, você pega o 24, pega o 25 também, que já coloca tudo no mesmo. O 23 também, já pega o 23 também. A Eu Elisama vou falou que fazer, está eu vou esperando, tá até o esperando o 16, até o 22. 16. Depois tem do 17 ao 21, outro professor vai fazer, né? Que é 4 capítulos propostos para cada. Então, você pega do 23 até o 23, 24, 25 e 26. Pronto aí, ó. Não, mas o 26, né? O 26 não é escatológico, não. Né? Só para poder completar. Então dá para fazer com 3, então. Faz com 3. Deixa eu parar a gravação aqui, rapidinho. Deixa eu ver. Quero falar um negócio aqui. O 26 já é a crucificação.